uma questão de sobrevivência, e a gente entende. Nós precisávamos encontrar o nosso espaço dessa nova regra de jogo, por diferenciação. A nossa metodologia é a mesma. O que a gente vai fazer dentro de cada pilar desse vai mudar para vocês o que eu vou fazer para a empresa. A gente quer case, a gente quer case, a gente quer case, até que a gente chegou nessa iniciativa que vocês fizeram. Então, o maior desafio não é empurrar produto para o cliente. Eu tenho uma solução que automatiza. Eu tenho uma solução que automatiza para a área de saúde, que vai te ajudar na glosa de processos, que você vai ter mais dinheiro no hospital para que os planos de saúde não glosam mais aquele teu dinheiro. Então, esta forma de nós fazermos negócio é o que nós acreditamos que vai diferenciar as empresas. Trazer um novo produto, e esse produto é sim um produto validado, mas a gente sabe que às vezes tem produtos que, largado na mão de ICP errado, se torna um produto ruim. Exato. Ele não acaba correndo esse risco de queima um, queima todos. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. Grupo Apo, Universo Apo, estamos em transição. Uma marca é muito difícil, né? A gente tava com o Universo, agora a gente vai mudar para Grupo Apo em primeira mão, porque era muito difícil explicar que dentro de a gente foi muito conceitual, né? Em Universo, tu vê os astronautas. Eu vi aqui. É um pouco da analogia que a gente usa. Mas muito porque a gente explora muito. Criar tecnologia, criar novos canais de venda, novas ferramentas, como tu viu ali. A gente é muito explorador nesse sentido. Mas fica muito difícil comercialmente vender. Imagina, a gente teve não foi contigo, mas a gente teve um bate-papo parecido na feira disso daí. De como é difícil quando tu começa a crescer unidades de negócio, comunicar todas elas, né? Exato, e principalmente quando elas não se falam muito, né? E aí tu tem quando elas não estão sempre bem conectadas, um desafio aumenta. Tu diz conectadas, uma em Joinville e outra em... Também, mas eu digo muito mais com a persona. Por exemplo, nós temos a BU focada em retail, que a persona lá não é o diretor de TI, não é, né, um profissional da área de TI, com uma de Data and AI que tem um viés mais de TI, de governança, né, e tudo mais. Por mais que a gente tenha Data and AI, que a gente consiga levar para dentro da unidade de negócio da BU de retail, a gente tem que encontrar forma de mostrar como é que a Selbet tem ajudado, apoiado as estruturas dos varejistas a melhorarem a sua experiência lá no ponto de venda, aumentar as suas vendas, mas usando Data and AI. Então, assim, e aí quando eu vou falar de Data and AI para uma indústria, aí eu já tenho que mudar todo aquele meu discurso também, toda a linguagem. Mas olha, é gostoso, porque tu tem que estar o tempo todo testando, o tempo todo validando que está dando certo, né, o que está performando, e a hora tu vai usar um termo, aqui as pessoas entenderam melhor o objetivo, o propósito que a gente quer, e o que a gente está conseguindo construir, né, e às vezes não dá muito certo, as pessoas, né, não entendem, é o que tu falou, às vezes, estou em grupo, estou em universo, eu não consigo mostrar o potencial das 4 empresas, né, e nós 10 lá dentro da Selbet, então é testar, não adianta, vai pivotando, vai ajustando, vai afinando, o importante é ter o quê? Métricas, indicadores, ter um teu objetivo e tu ver se tá chegando lá, se tá atingindo aquele resultado. Então é um pouquinho do que a gente tá semanalmente conversando. Inclusive, eu acho que isso daí responde já a pauta do nosso podcast. Então a gente vai falar sobre canais de vendas em 2026, o que muda de verdade, o que muda realmente. E no fim não muda nada, o que muda é uma boa comunicação, né? É verdade. A gente tem que ajustar a comunicação de acordo com o nosso ICP ali, que eu acho que foi, gente, não muda nada, não, vai mudar, a gente acredita que vai mudar, a gente trouxe algumas questões aqui que a gente acredita que vai ser forte em 2026, que é o que eu quero perguntar, até a tua opinião sobre isso, mas a gente entrou no ponto central já de cara aqui, sem querer, que é o olhar para o ICP, olha para a dor, monta uma boa proposta de valor. Exato. E bate água mole e pedra dura em cima dessa dali. Isso aí. Primeiro, Eduardo, obrigado, né, pela oportunidade de a gente Rafael, hoje. Diretor de expansão da Selbet. Mas legal que o papo já foi fluindo, a gente já foi discutindo aqui, já fomos direto pro que interessa, né, porque acho que a gente vai estar conversando aqui, mas é um prazer, né, estar hoje, né, fazendo esse bate-papo com vocês aqui. Espero poder contribuir, trocarmos algumas experiências positivas
Acho que esse é um grande segredo da vida, é a gente poder compartilhar, trocar ideias, né? E tá sempre se reinventando, sempre se atualizando. Isso me motiva sempre. Então, Muito muito bom. obrigado pelo convite. Imagina, você é sempre bem-vindo. Expansão ou crescimento? Diretor de expansão ou crescimento? Hoje, né, dentro do grupo Nina Selbet, eu estou como diretor de crescimento. De crescimento. De crescimento, né? Ah, legal. Tá ali, né? Tá conectado. Expansão, muito, crescimento. Tá muito próximo. E com certeza tem coisa a compartilhar, né? Uma empresa que eu vi a matéria que vocês foram para 40 aquisições agora. 44. 44 aquisições e estão rumando aí um bi de faturamento, né? Um bi, cara. Esse ano? Não, esse ano nosso objetivo é chegar em 930 milhões, 930. né? É dentro da nossa estratégia para 2026. E a gente chega no bi 2027, mas antes do ano. Então, ano que vem a gente supera, né? É o que a gente está desenhando aí para Legal. 2027. Legal. Então, eu acredito que, como diretor de crescimento, saiba nos dar algumas lições sobre canais, né? Minha primeira pergunta, obviamente, não poderia ser diferente da questão do M&A. Vocês utilizam muito o M&A. O Júnior já esteve aqui conosco, já contou um pouco da história da empresa e entramos brevemente nesse assunto. Mas vocês olham o M&A para se tornar como se fosse uma one-stop shop dentro desse mundo de vocês? Ou vocês olham como canal de aquisição e vamos reduzir esse CAC que a gente tem e vocês pegam praticamente o CAC, multiplicam pela base do cliente que vende clientes juntos, tem um valor ali que vocês podem investir na empresa? Ou é tudo, é uma estratégia híbrida, canivete suíço? É o canivete suíço, um canivete suíço, é híbrido, né? Acho que tudo começa primeiro num alinhamento que nós temos no conselho. Sim. Então, assim, final do ano passado, né? Um mês atrás, né, vamos lá, assim, né, ali por final de outubro, novembro, nós já começamos a desdobrar um pouquinho mais a estratégia do ano seguinte, né? Então, a gente faz um pit stop para olhar o ano corrente. Então a gente olhou 2025, olhou o que performou, como é que foi a estratégia que nós desenhamos para aquele ano, e já começamos a desenhar as ações, as iniciativas de 2026, porque tem que entrar em janeiro já jogando. Jogando, sim. Então aí a gente define um pouco mais voltado a valores, né? O que nós estamos assim, prontos para investir, porque tudo na empresa hoje é com capital próprio, né? A Selbet não tem fundo, a Selbet não tem, né, nenhum aporte externo. Toda essa expansão ela é feita com receita, com verba própria, né? Bootstrap. Sim. Então a gente define esses valores, esse modelo e começamos a desenhar a estratégia para onde nós queremos crescer. Então esses últimos 2 anos ela estava muito mais focada em criar o ecossistema. Então a gente comprou empresas, negócios, projetos que complementavam as nossas ofertas para que para que nós pudéssemos nos tornar o nosso conceito de One-Stop Tech. One-Stop Tech, né? Legal. Exato. E a gente fez a adaptação do One-Stop Shop para um One-Stop Tech, que está muito focado nesse ecossistema de como é que nós podemos contribuir, ajudar nossos clientes nessa transformação, né? Nessa digitalização do seu negócio. Sim. E a gente foi adquirindo, né, olhando negócios para complementar. E aí nós construímos 2 teses. Uma tese estratégica para ampliar portfólio, que nos dava essa visão de crescimento por novos negócios. E nós também temos uma tese voltada à oportunidade, e essa tese de oportunidade aí é quando a gente vem um negócio no qual nós já temos aquele expertise, nós já temos, né, uma estrutura, um resultado, e a gente olha como eu consigo ter sinergias, como a gente consegue juntar essa estrutura e melhorar aí a margem da companhia, né, melhorar o atendimento dos clientes. Então são os 2 modelos, por isso que eu digo é híbrido, um canivete suíço, porque a gente tem os 2 formatos. E quando vocês definem o planejamento, o que tu olha hoje como canal, assim? Porque além dessa questão de M&A, que imagino que é o principal que vocês usaram nos últimos anos, é representante, é porta a porta, é digital.
que vocês foram explorando mais? Também temos um pouquinho de cada, né? Só para também contribuir, ano passado, né? Acabamos aí já fechar 2025, o nosso crescimento, nós crescemos 20%, e deste crescimento, 40% foi M&A, 60% foi orgânico, né? Que está alinhado com essa estratégia, sabe? Que eu vou já complementar aqui. Dentro do canal, o nosso grande foco, e a gente percebeu isso, que a gente tinha uma fortaleza muito grande, que é a carteira de clientes e são as nossas pessoas. Se eu hoje consigo trazer um negócio que já está validado no mercado, que já tem uma dor bem clara que resolve, já tem uma solução que o mercado já validou, e a gente consegue trabalhar este produto, essa solução dentro da nossa carteira de clientes, isso encurta muito o caminho. Isso nos facilita muito neste crescimento. Então, essa estratégia ela ficou para nós bastante evidente, isso na pandemia eu diria, né, porque a gente começou a ver nosso mercado principal de impressão sendo muito afetado, porque já vem naturalmente hoje uma tendência de menos papel. Né? Paperless, a gente já vê hospital sem papel, a gente já vê educação sem papel, a gente já vê governo sem papel. Aí quando tu já vê iniciativas de governo trabalhando em algum projeto, já fica atento, né? Então a gente já percebia que esse mercado ele já estava se readequando e a gente precisava nos adaptar para esse novo ciclo da empresa. Uma empresa de 48 anos, né? A gente já sabia o que nos trouxe até aqui, não é o que não vai levar a Selbet para os próximos, nem vou dizer 48 anos, para os próximos 10 anos. Sim. Né? Então, a gente olhou que nós já estamos lá, na época, 2.000 clientes, né? Grupos econômicos. Né? Então, a gente tem desde clientes pequenos a grandes contas, porque a gente consegue explorar essa relação desses clientes que nós já temos, essa proximidade, essa confiança que nós conquistamos com os nossos clientes, porque esse sempre foi o nosso modelo de trabalho, nunca foi orientado a preço, e sim a qualidade, a valor percebido. Então a gente precisava já preparar essa mudança da companhia para agregar mais soluções para esse cliente que a gente já tinha relação. Então o canal principal que nós olhamos nas aquisições é explorar a força de vendas própria. É orgânico. Então, por mais que a gente olhe, o M&A, ele traz um faturamento já no mês 1 expressivo, né, porque tu compra um negócio que fatura 20 milhões ano, tu já está trazendo lá 1,8 milhão por mês, né, de MRR para o teu negócio, que já é um valor expressivo, mas o maior potencial ele está em nós pegarmos este produto validado, este produto que já resolve algumas dores do mercado e levar para as nossas, hoje, 6 mil contas. Então, o maior canal para nós, hoje, está no relacionamento, na venda do nosso comercial direto. E isso não gera um risco de marca para vocês? Porque trazer um novo produto e esse produto dessa empresa sim, um produto validado, mas a gente sabe que às vezes tem produtos que, largado na mão de CP errado, se torna um produto ruim. Exato. Ele não acaba correndo esse risco de queima um, queima todos? Sim, faz, né, a gente faz bastante reflexões com relação a isso, porque se você tem um produto que está dentro daquele cliente, que é Selbet, né, primeiro de tudo, ele não quer saber se é a BUA, B ou C, muitas vezes é Selbet, né? Nós levamos a solução do que nós compramos. Isso acontece muito. Muitas vezes uma empresa que nós compramos, aquele produto ou aquela solução, nós já estávamos um cliente em comum. Né? E se ele está mal dimensionado, e já aconteceu, muitas vezes nós entramos, o cliente estava de saída porque estava no ICP errado, né? Foi prometido algo que o produto não entregava. E se você não tiver essa sensibilidade para agir rápido e de fato ver o quanto essa solução ela está sendo promotora tua dentro daquele cliente, você pode ter um problema. Sim, é importante ter essa sensibilidade bem estruturada, com indicadores, com acompanhamento nos clientes, e a gente criou algumas métricas para isso, para poder estar olhando o quanto este cliente ele é realmente
um cliente que recomenda, né, que referencia Realmente um CSAT, o alguma coisa CSAT, assim. né, uma das métricas que nós utilizamos, né, o próprio NPS muito utilizado, e essa proximidade com o cliente mesmo nos dá cada vez mais essa segurança de que nós estamos no caminho certo, indo dentro, né, da Que estratégia. legal que vocês usam muito a questão de cross-sell e upsell, né? Vender mais para o mesmo cliente, extrair mais valor daquele mesmo cliente, né? Isso. Ao invés de explorar mais canal, vocês têm um diamante aqui, vocês tentam lapidar ao máximo esse diamante aqui. Nessa linha, a gente olha muito, né, faz pesquisas com o mercado, olha bastante institutos que está sempre trazendo informações de mercado. A gente usou Gartner por muitos anos, né, a gente estava muito próximo, até recente a gente não manteve um contrato com eles, mas enfim, foi bastante estratégico por muitos anos conosco, e eles nos trouxeram muitos insights que fortaleceu a nossa estratégia de nos tornarmos uma one-stop tech, que eles nos falavam exatamente que já era uma realidade, só que ainda tímida, mas que o mercado iria naturalmente fortalecer centralização de fornecedores. É muito hoje, muito bem validado pelas empresas, pelos clientes. Quanto mais eu puder centralizar num fornecedor, que a Selbet ela consiga me atuar sendo um braço meu, um parceiro na parte de hardware, né, na parte de automação, né, a gente tem uma build de automation, de AI, na parte de cibersegurança, desde que você seja especialista, né, você não pode ser generalista. E se eu consigo ter mais soluções em menos fornecedores, é um caminho que os clientes estão buscando. Porque gerenciar fornecedor, administrar fornecedores, né, fazer eles se conversarem, ter toda essa integração, é um desafio muito grande. É só a gente olhar no nosso dia a dia na empresa. Se a gente pudesse ter menos fornecedores de confiança que entendam o nosso negócio e nos ajudem a chegar onde nós queremos chegar, a gente vai optar por isso. Muito melhor. Até eu anotei aqui enquanto falava, se forçar demais a base, vocês não olham também além como um risco de queimar a marca, como o risco do cliente começar a olhar, por mais que seja BU-A, B ou C, é a Selbet. É a Selbet. E na linha do DRE aberto, quando a empresa vai discutir com o conselho, eles não vão olhar solução A, B ou C ou D. Eles vão olhar Selbet, checão de tanto para eles. Exatamente. Isso não é um desafio lá para vocês também? 100%. 100%. Porque tu não pode falhar, né? Tu não tem. E hoje, cada vez mais, o mercado ele está exigente. E eu acho que isso é fantástico. Quanto mais os nossos clientes exigem qualidade, exigem entrega de alto valor, acho que aí se destaca aquelas empresas que realmente fazem diferença. Né? Então, é isso. Não tem espaço para a gente ser mediano numa BU. É o que nós falamos lá dentro. Nós temos que ser referência e fazermos o melhor que o mercado espera em todas as BUs. Porque uma unidade de negócio fazendo algo que desagregue, né, o cliente não enxergue positivamente, você pode ter outras 3 indo muito bem. Enquanto tu não resolver aquela estrutura ou aquela situação ainda estiver mal resolvida, você não performa, você não vende mais e coloca em risco as outras 3 que estão bem. Então é o que a gente fala, não tem espaço para nós, eu estou indo muito bem nessas 3 unidades, essa aqui não tá legal. Tá ótimo. Não tá ótimo. Tem que resolver. Todas têm que estar performando e entregando valor e o cliente vendo que realmente estar com a Selbet naquela unidade de negócio faz diferença no negócio dele. Sim. Uma das nossas estratégias quando a gente montou as outras empresas de tecnologia foi justamente colocar nomes diferentes, separar totalmente para que não... É bem comum o mercado fazer assim também. Para que não corra esse... Eu fiquei seria muito mais fácil comunicar, mas automaticamente a gente não era tão grande,
ao ponto de falar, uau, vamos explorar toda a nossa base, diferente de vocês, Uhum. que realmente tem uma base muito robusta, né? Exato. Antes da digitalização da internet, vocês já existiam e eram grandes, né? Exato. Então, acho que são... Mas a gente ficou com muito medo disso daí. Mas, Eduardo, nessa linha é muito comum, né? Eu não sei te dizer se tem certo ou errado, sabe? Não sei se te dizer Acho que ambos os caminhos às vezes levam o mesmo resultado, né? Às vezes um pouquinho mais devagar, outro um pouquinho mais rápido. O que nós optamos é porque a gente queria aproveitar muito a sinergia da companhia, né? Sim. Nós desenvolvemos um modelo que para nós está funcionando muito bem de estrutura comercial, de relacionamento e especialista. Uhum. Nós temos um time de entrega especialista por unidade de negócio, um centro de serviço compartilhado que entrega a parte de financeiro, RH, né, estrutura que atende todas as unidades de negócio, então a gente consegue ter uma boa sinergia nessa estrutura. Então o modelo para nós funcionou muito bem, mas esta preocupação, se uma unidade de negócio, essa é o bet, não é uma empresa, um nome apartado. Tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva, abaixo do mesmo guarda-chuva. E o que tu vê que agora em 2026 vai mudar em questão de canais, de crescimento, quando vocês olham, vocês têm um projeto grande pela frente, quando vocês vão olhar para o cenário 2026, com Copa do Mundo, o que vocês têm em foco? Olha, Eduardo, eu vou responder para 26, mas eu já olho para esse novo momento, sabe, do mercado. A gente tem trabalhado muito nesse novo canal da personalização. O modelo generalista de canais, ele tem perdido muito força, sabe? Então, o que a gente tem utilizado, primeiro, para cada unidade de negócio, nós temos um time especialista para falar sobre aquela solução, aquela oferta, né? Que dores a gente resolve, que case de sucesso nós temos implementado. Mas além dessa estrutura de especialização por unidade de negócio, nós precisamos falar do negócio do cliente. Então, se nós vamos falar de educação, vamos pegar o teu exemplo aqui, eu falar de educação para uma Selbet, tu vai ter um argumento. Se tu vai falar para uma área de saúde, para um hospital, já tem que ter outra forma de abordar, de mostrar o valor da Apple dentro dessa estrutura. E para nós é muito claro que hoje o desafio é nós transformarmos 10 unidades de negócio, dentro de cada unidade de negócio, várias ofertas, várias soluções diferentes para vários públicos diferentes. Então o maior desafio não é empurrar produto para o cliente. Não é, eu tenho uma solução que automatiza. Eu tenho uma solução que automatiza para a área de saúde, que vai te ajudar na glosa de processos, que você vai ter mais dinheiro no hospital para que os planos de saúde não glosam mais aquele teu dinheiro. Então, esta forma de nós fazermos negócio é o que nós acreditamos que vai diferenciar as empresas e vai dar essa reputação, né, essa força do nosso negócio. Então, quando a gente olha para a força de vendas, nós entendemos isso. Então, quando a gente olha organicamente, nós estamos treinando o nosso time comercial para isso. Né? Então, é uma preparação, você tem que estar o tempo todo, né, treinando, o tempo todo ajudando eles para cada linha de negócio, para cada estrutura, e também para os canais, porque a Selbet iniciou ano passado uma área, a gente tem uma diretoria dedicada a isso, de canais, que era um pouquinho que nós falávamos antes aqui, né? Sim. Porque o outro grande desafio que nós temos para fazer negócio é você ter estrutura para chegar lá na ponta no teu cliente. Nosso país é gigante, nosso país ele tem enorme do tamanho de oportunidade que nós temos aqui dentro do Brasil. Sim. Né? Um país de 200 milhões de pessoas, tu já... Quantos países, né, no mundo tem essa capacidade que nós temos aqui dentro? Então, o que a gente começou a perceber? A gente não consegue chegar em todas as regiões, em todos os potenciais clientes para a gente trabalhar. Então, a gente construiu uma estrutura, não é nada novo, isso o mercado já tem, que é a parte de canais. Então, a gente montou um time que pega as nossas soluções, a gente vê quais são empresas que estão aí, né, nos estados que têm possibilidade de representar as nossas soluções e começar a trabalhar, ver se eles têm interesse em revender, ser, né, um finder, ou ser um VAR, em até alguns casos um distribuidor das nossas soluções. Mas o que a gente estuda muito desse canal qual é o foco dele?
qual é a estratégia dele, Uhum. né? Ele é... Posição fica o meu produto dentro da carteira dentro da carteira dele, Uhum. nós vamos ser mais um, ou ele vai ter aquilo ali que esporadicamente ele vai oferecer a nossa solução? Porque é energia, é muito dinheiro, vou dizer, para tu ir lá, treinar, ter um time para estruturar e na ponta ele não vender, não trazer esse retorno, né? Então a gente também tem olhado muito essa forma de olhar o canal indireto, que está Uhum. representando a nossa solução, para ver se ele realmente vai entregar algo que a gente acredita, se ele está Uhum. alinhado com o nosso formato de pensar, com a nossa cultura, como é que a gente se propõe a entregar a oferta para o cliente, porque a nossa venda ela não é uma venda de produto. Vender Sim. produto, a minha leitura é que vender produto, o e-commerce e a IA vai te matar. A Sim, IA vai vender sim. até venda consultiva, ela já Sim, sim. hoje é incrível, muitas vezes tu está conversando, o nível de argumentação, de quebra de obstáculos, né, que a IA consegue hoje, nós temos que... Antes eu estava usando ela ali para pedir sobre a usabilidade de outra tecnologia. E ela me respondeu, perguntei como que eu baixo isso aqui dentro dessa tecnologia. Uhum. Daí ela mandou, imagino que você esteja indo pela tela principal, então segue esses caminhos. Se você não estiver indo pela tela principal, você me avisa e me manda a foto da tela que você está indo, que eu lhe digo o caminho correto. Eu falei, caraca. Incrível, incrível. Então, não, realmente, pegando só essa pincelada, personalização, eu acredito muito na educação como personalização, que o nosso, e isso abrindo também, a gente acredita muito que a gente pensou, isso pode ser até, eu vou repensar depois o que tu falou aqui, a gente chegou a cogitar a representação do nosso produto. Só que nós temos força aqui na região. Uhum. Só que quem é nós na fila do pão Em Manaus. em Manaus, né? Na Então, ponta, né? No norte. daí a gente ficou com esse medo de questão de marca e portfólio em posição de carteira. E aí a gente falou, tá, então legal, então quanto seria o investimento para nós levar uma unidade de negócio mínima para fazer alguma estratégia de M&A, educação eficiente naquela região, para daí começar a movimentar o negócio de lá. Porque daí a gente atacaria muito a questão de personalização. Uhum. Porque uma das coisas que a gente percebeu que a gente acertou a mão ano passado foi, hoje nós somos, o nosso núcleo central de tudo que a gente cria aqui é fazer com que as empresas vendam de forma mais inteligente. Então, nosso objetivo é fazer que as empresas vendam mais e de forma mais inteligente. Esse é o nosso objetivo. E o nosso é que as empresas sejam mais produtivas e seguras. Então, olha, já dá um bom match. Vocês que querem crescer em 2026, seu bet, essa é a solução perfeita. Para o mundo tech é a stack perfeita. Então, a gente pensou, daí a gente começou a comunicar muito isso, só que para a indústria. Só que a indústria, quando a gente começou a ajudar a indústria em marketing, em vendas, é uma comunicação totalmente diferente do B2C. Daí todo mundo perguntava, mas por que vocês não abrem a educação de vocês para B2C? Viria muito mais gente, vocês aumentariam turmas. Eu falei, tá, daí eu vou falar o quê? Para uma hamburgueria, por exemplo, aplicar uma estratégia de M&A? De M&A até daria. Franquias? Mas de franquias até daria também, mas que eu quero falar de ABM. Não faz sentido nenhum, vai ter um custo de aquisição infinito para vender um ticket de R$50. Então, por isso que a gente, peraí, então, estratégias de representante comercial, estratégias de vendas complexas, B2B, marketing, que é ABM, digital um pouquinho mais intenso cruzado com off, isso conversa muito com indústria. Vendas complexas, mercado B2B. Então a gente pensou, só que a gente não consegue fazer isso tudo daqui lá para Manaus. Então, mas vocês já tiveram a visão contrária, vocês tiveram a visão de pegar os representantes de Manaus e colocar esses produtos de vocês lá. Exato. O que eu acho que dificultaria, quem sabe, um pouco essa questão da essência, né? Porque a gente ia levar daqui para lá, a gente ia fazer a estratégia de Cliff Investing levando alguém daqui para lá. Isso a gente faz quando... porque a gente tem uma estrutura
de crescimento orgânica, como, né, a gente conversou sim. aqui, e aí a gente leva esse DNA, todo o modelo seu bet, e mesmo assim, você não consegue abranger toda aquela região, né? Sim. E aí você ter canais que tem esse fit cultural. Eu acho que eu bato nessa tecla porque para nós, a gente falou, nós não podemos colocar em risco a nossa marca, o nosso produto, uma empresa que está lá na ponta falando sem propriedade, sabe, ou oferecendo algo que na prática não é o que nós nos propomos a fazer ou a resolver, não é o que nós queremos. Então a gente é muito seletivo com a escolha de com quem nós queremos trabalhar juntos. Então não é um negócio assim, eu quero representar seu bet, eu quero revender o produto de vocês e eu tô habilitado. Sim. Calma, não é. Existe Vamos processo conversar, ali, vamos entender para que público você foca, que cliente você atende, porque isso é a tua marca, né? É uma extensão do teu produto, da tua empresa que está lá na ponta te representando. E a gente tem um cuidado muito grande para esta seleção, mas é importante, sabe? O resultado está crescendo, tá bastante, está conseguindo ter um resultado bem interessante. É bem recente, começamos ano passado, né? Sim. Foi o primeiro ano, 2025. A gente já conseguiu trazer uma receita acima do que a gente planejou. Ela é, claro, tímida para o grupo, mas acima do que a gente planejou. Esse ano a gente já está sendo mais audacioso, né? O nosso diretor de canais lá, não vamos chegar, porque acho que a gente tem trabalhado para isso, mas com o canal certo, para não perder essa linha do que nós estamos construindo, né, para não ficar um negócio meio descontrolado. Sim. Isso é um perigo, é um risco. Acho que é importante ter esse cuidado, né? Sim. E a questão de educação, como vocês olham para a educação nessas regiões? Eu sempre vou falar, gente, você sabe o quanto a gente é apaixonado por educação. A gente puxa sempre pro nosso lado, né? Então a educação, eu acho que ela é uma ferramenta poderosíssima para tudo, né? Com certeza. Para tudo, inclusive para conexões, né? É isso aí, exatamente. Muda o mundo. Bem, nós temos iniciativas para os dois formatos, né? Sim. Nós temos linhas de trabalho de educação para o nosso time direto e nós temos programas de educação para os canais, né? Para aquelas empresas que a gente tem trabalhado em algumas regiões. Para o nosso canal direto, nós temos, naturalmente, a Universidade Seu Bet, né? A gente tem hoje uma plataforma e ela é constantemente atualizada, né? Ela está sempre trazendo insights para o nosso time comercial, reflexão, cases, né? A gente tem bastante conteúdos também sendo gravados de cases. Ano passado, por exemplo, a gente fez, uma das iniciativas que nós fizemos foi, a cada 15 dias, a gente chama de quinzenal, nós gravávamos um case com um cliente. Legal. Só que com toda a força de vendas. A força de vendas inteira participava, é interno. Vocês faziam uma mesa... Online, né? Porque tem que pegar o Brasil inteiro. É uma live. Entendi, né? uma live. Legal. Então, a gente fazia o quê? A gente pegava uma unidade de negócio, muitas vezes a gente tentava até olhar projetos que a gente conseguiu usar 3 unidades de negócio para entregar uma solução para um cliente, que isso é o que a gente acredita muito, quando a gente junta a força, nós temos a ABU de IT Solution com cibersegurança e Data and AI. Se a gente construir governança de dados com toda a parte de segurança e a sustentação desse ambiente, é algo que o mercado muitas vezes vai precisar de 3 empresas diferentes para entregar. Então nós conseguimos, e isso tem acontecido. Então a gente levou cases assim, quinzenalmente, para o cliente compartilhar um pouquinho como é que foi a experiência dele com viés comercial, não é para cliente, né? A gente não estava, o objetivo não era aquele case falar o que aquilo resolveu, é mais para a nossa força de vendas ver o quanto tem sinergia, quais foram, o que levou aquele cliente a escolher pela Seu Bet, como é que nós estamos ajudando ele nas iniciativas, na estratégia dele daquele ano. Então, foi o ano inteiro, a cada 15 dias, um cliente. Então, foi uma das iniciativas. E aí nós temos iniciativa que o próprio líder da unidade de negócio, ele qualifica, né, um treinamento, ou saiu um módulo novo, ou uma legislação nova que a nossa solução apoia muito para resolver aquela necessidade dos clientes. Nós temos comercial lá em Manaus, né? Se a gente não tiver a educação
como um aliado para expandir este conhecimento, a gente não vai ter dificuldade de tracionar nessa região como um todo. Então, tem várias iniciativas que a gente trabalha, tudo, né, a gente acompanha com métricas, a gente acompanha os nossos comerciais com indicadores, e agora nós temos nosso Sales Kickoff, que é agora em fevereiro. Então, os 3 comerciais que melhor performaram na universidade durante o ano foram mais assíduos, né? Participaram engajados, né? Fizeram, a gente não gosta de chamar de prova porque não é a prova, mas sim um teste de conhecimento para ver se a forma de passar ela foi efetiva, se a gente precisa reforçar algum tema. Então a gente acaba sempre tendo um teste de conhecimento para ver se a mensagem foi bem passada. E a gente premia esses comerciais que estão sempre se atualizando, estão sempre buscando conhecimento, porque o comercial hoje, que ele acha que só o relacionamento é suficiente, não é mais suficiente, né? Ele tem que conhecer, ele tem que passar segurança. O relacionamento é importantíssimo, a gente não abre mão disso, né? O nosso comercial, ele realmente, a primeira pessoa que ele tem que pensar, está com uma necessidade, a gente falou, tem que ser o nosso comercial. Ele tem que lembrar, né, do nosso comercial de São Paulo, nosso comercial do Rio. Lembro da Selbet, porque a Selbet tem uma forma diferente de nos ajudar. Mas ele tem que estar se reciclando. Ele tem que estar sempre atualizado, sempre com discurso bem atualizado. E como a universidade online é difícil de engajar, né? Eu achei muito bom, né? Porque o que tu comentou, a gente fala de canal de venda, mas a primeira é ser bem vendido é pro time interno. Né? É o que eu comentei ali antes, quando a gente chegou. Que eu falei, a gente trabalhava, e sempre não, a gente... Porque qual que era o nosso... Todo mundo que vendia marketing, e tu pegou essa época, a gente nasceu na pandemia, a empresa. Então a gente surfou uma onda muito boa ali para crescer. Só que todo mundo vendia tecnologia, o marketing como se fosse investiu, tá rico. Investiu, tá rico. E a gente tinha aversão a isso, mesmo naquela época. E aí o pessoal interno me cobrava muito, né? Falando, não, a gente tem que mostrar case, tem que mostrar... E eu falei, tá, um exemplo. Eu lembro de um e-commerce que entrou conosco de ferramentas. Ele entrou conosco faturando 45 mil, acho que deu 6 meses, 6, 7 meses de trabalho, estava em quase 400 mil reais. Uau, 10 vezes cresceu em 6 meses. Eles queriam esse case a torto e direito comercial, né? Claro. E mostrar isso, arrotar isso pro mercado. Só que eu achava injusto. Porque era uma empresa que já tinha investido em logística antes, tinha investido em galpão, tinha caixa, tinha poder de mídia, tinha ferramentas e produtos certos para aquele crescimento. Funcionava muito bem no digital. E aí tu pega esses casos específicos ou essas exceções e transforma numa regra. E é isso que eu não gostava do digital. Entendi. Mas o que a gente percebeu... É que não foi uma bala de prata, né? Não foi uma. Foi uma construção. Uma construção que nós participamos de 10%. Sim. Que foi muito importante. Que foi muito importante, porque nós colocamos o produto para fora. Né? Mas nós fizemos a nossa parte e eles fizeram um trabalho maravilhoso lá dentro da empresa. Em conjunto com nós. Então, só que a gente percebeu nesse último ano que a gente perdeu, eu acho que assim, uns 20% dos orçamentos por não ter case gravado. Por não mostrar para as pessoas que eles queriam ver cases e eu batia na tecla de que não, gente. Se eu pegar uma coisa que está aplicada aqui e aplicar com vocês, vai dar um resultado diferente. A nossa metodologia é a mesma. É análise de safra, definição de CP, proposta de valor, distribuição, canal de distribuição de marca, canais de venda, o onboarding de cliente e ativação de base dividido em ativação e campanha, oferta para venda. Então essa é a nossa metodologia. O que a gente vai fazer dentro de cada pilar desse vai mudar para vocês o que eu vou fazer para a empresa. Não, a gente quer
A gente quer case, a gente quer case, a gente quer case, até que a gente chegou nessa iniciativa que vocês fizeram, que é uma iniciativa que a gente vai fazer esse ano. Então, é case, então a gente vai gravar case agora. Mas aí com viés pro mercado. Com viés pro mercado e pros times internos. Porque a gente percebeu que os times internos compram a ideia do resultado do cliente. É que uma venda começa dentro de casa mesmo. Exatamente. Compram e gostam, se empolgam, veem que dá, começa a acreditar mais no produto. Enfim, foi eu falo que foi um erro que não foi... Foi até de uma forma nobre, né? Foi um erro nobre de não querer... Sim. Usar, às vezes, o mérito todo em cima desse case. Exatamente. Para o que vocês levaram para o cliente. Mas eu adoro case. Né? Eu acho o case, ele aterriza muito do que a gente fala, né? Muitas vezes a gente aborda no cliente, e ouvir clientes referenciando, né? Trazendo os ganhos, como é que foi trabalhar com o teu time, qual foi a experiência que ele, né, trouxe, o que aquilo mudou, ajuda bastante, né? Eu acho que é uma construção, exato. São várias iniciativas que te ajudam a chegar nesse objetivo. Aqui a gente tem conflito de canais, você sofre muito isso lá dentro? Representante, com time de venda interno, às vezes, com canal digital? Já temos, né? Temos, sim. A indústria sofre muito com isso, né? Os conflitos de canais, vocês são B2B, né? Mas assim, a gente trabalhou um modelo que ele minimiza esses conflitos, né? Então a gente deixa muito alinhado com esses canais, volta aquela questão de canais que você escolher bem para tentar, inclusive, evitar esses conflitos, né? Então a gente tem hoje uma política de reserva, né? A gente tem um CRM bem organizado para fazer a reserva daquela oportunidade, para a gente trabalhar muito claro que se o canal trouxe aquela oportunidade e já está registrada aquela oportunidade no nosso CRM, o nosso time direto, ele não atua, Eduardo. Isso é não negociável, sabe? O que às vezes acontece, e a gente sempre é muito transparente com o canal, um canal trouxe uma oportunidade de uma solução que a gente não tem dentro daquele cliente, mas ele já é um cliente seu bet. O que a gente fala é o seguinte, essa oportunidade está registrada para você, você vai trabalhar nesta conta, mas nós temos um AM, que a gente chama, nós temos um comercial, uma estrutura, que também tem um ótimo relacionamento neste cliente, que ele está à tua disposição para vocês juntos trabalharem esta conta, mas que se ganhar, ela é tua, né, canal. Você pode usar a nossa estrutura para somarmos força, e ele escolhe. Bom pro vendedor. E a gente remunera ele também. O interno também. Também. Nós não mexemos nada na política do nosso canal, sabe? Porque a gente entende que o importante é o cliente estar dentro de casa. Né? E aí depois você tem outras iniciativas. Nós temos que ter uma competitividade com os concorrentes. Se o canal trouxe, por mais que o comercial, ele não quer perder nada, né? Sim. E assim tem que ser. O comercial ele tem que, cara, brigar pelo aquele cliente, pela aquela oportunidade, ele sangue no olho o tempo todo. É dele. Então a gente também tenta equilibrar, porque sabemos que não vamos deixar, tu não vai ganhar nada. Esquece, ele não vai nem te dar, não vai nem gastar energia ali contigo, mas para nós é importante aquele negócio como um todo. Então a gente acaba, muitas vezes, equalizando. Mas o canal, se ele que trouxe, ele é a prioridade, ele vai atuar naquele negócio, naquela oportunidade até o fim. E se ele optar, olha, eu realmente não tenho esse relacionamento todo, se vocês puderem nos ajudar, vamos juntos. Senão a gente, não, quero ir sozinho. Já acontece também. Ele toca e a gente fala, vamos ganhar juntos, né? Ou vamos perder juntos. Sim. Vamos até o fim. Esse a gente está com um desafio. E um cliente aqui de Jaraguá, acho que deve conhecer CSM. Conheço. E também, então, com essa questão de mas é muito mais pela base, né? Porque a gente tem muita estratégia de reativação de base que está sendo implantado. Tá, mas aí quem reativou, que fica? Ou quem era quem originou lá. Ou quem originou. Daí havia briga com esse canal do representante aqui. E a gente fez o seguinte, a gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um plano de ação, a gente dá esmiuçadinho esse plano de ação.
para esse representante. Assim tu ativa essas Playbook certinho, redondinho. passo a passo, é só ler e fazendo, ler e fazendo. Quer fazer? Quem sabe tu tenha que contratar mais umas 2 pessoas internas para te ajudar, tu vai ter que se tornar realmente um empresário de vendas, tudo mais, a gente te oferece os treinamentos, tudo mais, para te fazer. Ah, não quero. Então tá bom, então a gente vai passar pro time interno. Ah, não, mas a carteira é minha. Não, então para te ativar, tu tem que fazer. Isso acontece também. Sim. Isso aqui é legal, acho que nessa questão de dar a opção. Exato. Né, a gente... E muitas vezes, se você também, né, não deu opção, né, ou trabalhou, mas você deixou a regra clara, que é o seguinte: olha, esse cliente ele está inativo, faz 3 meses, 5 meses que você não tem um contato, você não buscou entender como é que a gente consegue trabalhar naquela conta novamente, nós temos o direito de conseguir, né, de trazer um outro canal ou trabalhar internamente, né? Mas isso não dá para ficar esperando a boa vontade, né, daquele negócio. A gente fez o quê? A gente fez até aqui na nossa database, tem a database de vendas, então todos os clientes, deixa eu achar, aqui, que caem aqui, que são registrados aqui, que são clientes da casa. Em algum momento ele já teve alguma... Ele se tornou cliente da casa. E ele ficou 120 dias sem nenhum tipo de contato, ele automaticamente cai para alguém de dentro da empresa. Perfeito. É isso. Então, só que daí a regra é, daí o pessoal de dentro da empresa entra em contato e fala, tu não atendeu, vai passar na região ou não vai? Não vou. Então tá bom, então a gente vai puxar para dentro. Então, só que ainda é um desafiaço. Quer ver quando a gente pega a indústria e fala envolve o digital no meio, o e-commerce, que são linhas que a gente atua também, porque a indústria está indo muito para o e-commerce, né? Então tem indústrias que a gente acredita que em algum momento vão não tirar, mas acho que os distribuidores vão ficar cada vez mais vão ficar mais personalizados. Concordo. Né? E a indústria sim vai vender direto, quem sabe, para o consumidor final, como já tem acontecido. Concordo. Porque a China o custo vem apertando muito as indústrias, né? Então elas às vezes vão ter que, infelizmente, por uma questão de sobrevivência, tirar algum intermediador no meio para conseguir reduzir esse custo e ter competitividade para não morrer, né? Então a gente tem percebido. No podcast que o Júnior gravou aqui contigo, ele falou um pouco sobre isso, né? Nós sofremos isso há 15 anos atrás, o fabricante indo direto, querendo cortar o nosso canal. É verdade. Né? Ele falou da personalização. Da personalização, e nós falamos, hoje, e de fato foi a nossa conversa, ou a gente fica aqui esperando a gente ir morrendo aos poucos, e daqui a pouco o fabricante vai, né, escanteando e nos deixando só o que eles não querem, ou a gente se diferencia, ou a gente agrega valor e busca uma forma de agregar valor diferente do que eles estão se propondo a fazer. Foi o que a gente escolheu. Sim. Mas na minha visão, e por favor me corrija se eu estiver errado, tá? Vocês conseguiram fazer esse movimento porque o fornecedor de vocês não era brasileiro. Porque quem sabe o fornecedor sendo brasileiro existe um pouquinho, uma quebra, uma barreira um pouco menor, sim, de chegar naqueles clientes que vocês atendiam, ou não, ou eu tô... Então, em partes, é isso mesmo, porque essas fábricas, os fabricantes, eles não são nacionais, né? Todos eles são são de fora. Só que todos eles estão com uma estrutura no Brasil, né? Então, este fabricante, né, essa estrutura que nós, então, representávamos aqui, nós já comprávamos no Brasil. Eles já estão aqui, né? Só que eles, da mesma forma que a Selbet tem essa estratégia do canal direto e do canal indireto, nós éramos um braço indireto e ele tinha uma estrutura do canal direto. E até hoje, eles estão acelerando muito esse canal direto e enfraquecendo o canal. Né? E é um pouquinho, muitas vezes, é uma questão de sobrevivência. E a gente entende. Nós precisávamos encontrar o nosso espaço nessa nova regra de jogo. E buscou por diferenciação. Né? Como é que nós agregamos mais portfólio, mais soluções, englobando hardware, serviço, software. Algo que
eles vão ter muita dificuldade para fazer. Sim. Ou a gente vai entregar algo diferente. Sim. E que solução não tem como não ter personalização? Não tem. Porque tem solução que não tem como tirar a personalização. Exato. Tu tem que ter. Exato. Tem que ter. Eu acho que realmente foi uma visão muito boa, né? Sem contar que na época vocês nem imaginavam ter IA no meio, Exato. ter pandemia, ter... Como que foi isso? Até aproveitando esse processo eu acho que foi 2 ciclos grandes que a gente viveu agora. Foi a primeira pandemia e depois teve a segunda com a IA, A né? IA, né? Foi. Que estamos vivendo, né? IA, ela Sim, tá aqui, sim, né? Ela tá sim. cada vez mais inserida em tudo que Vocês nós estamos conseguem fazendo. utilizar bem para vendas? Usamos. A gente agora lançou, vai estar no Sales Kickoff, inclusive que nós vamos falar, é uma novidade aqui, muitas, né, Não pessoas- vai ser quando? Vai ser dia 24 de fevereiro. 24, então quem sabe até lá tem Não sido tem problema, lançado. mas não tem problema. Nós agora, né, juntamos várias plataformas, né, várias LLMs, estruturas, que hoje ele olha para toda a nossa base, para toda a nossa estrutura, olha para todas as nossas universidades CBET, olha para a comunidade comercial, olha para o potencial de mercado, olha para a nossa ferramenta, plataforma de inteligência de mercado. Então a gente consolidou toda essa estrutura e hoje a gente tem um conceito que a gente chama de right shot, que é entregar para o nosso comercial dentro da carteira que ele tem, hoje a gente tem uma média de 60, 70 contas por AM, por comercial regional. Qual do nosso portfólio, qual das nossas BUs tem mais fit, tem mais relação com aquele negócio e com cases que nós implementamos. Muito bom. E já traz todo o discurso prontinho para ele e fala, olha, este é o case, essa é a estrutura, essas são as dores, esse foi o diferencial que nós utilizamos no cliente B, C ali que a gente implementou. Então ele tem toda essa ferramenta disponível para ele se planejar, ter a estratégia da atuação dele, né, dentro da base. É incrível, assim, acho que o pessoal vai gostar demais, né, do que eles vão ver no nosso evento. E é isso, eu acho que a IA, né, do que a gente está falando hoje, dessa revolução que a gente está vivendo aqui, que é um caminho sem volta para tudo. Sim. Né, para tudo. E se nós não usarmos, né, de forma a agregar para o nosso negócio, a gente vai ficar para trás. Vai deixar de existir em algum momento. Né? Momento, você vai ter dificuldades. Nós já estamos usando para a parte de prospecção, nós já estamos usando para a parte de qualificação, nós já estamos usando para a parte de outbound, que a gente está trabalhando muito para direcionar a atuação dentro da nossa carteira. Então, assim, para a área comercial que eu estou te falando, né? Sem contar para a área administrativa, técnica, resolução de chamado automatizado, né? Enfim. Que a gente começou análise de sentimentos. Análise de sentimentos, né? Para entender como é que o nosso cliente, o que eles estão falando. Vocês criaram internamente? Nós temos uma plataforma. Ou compraram uma de mercado? Nós compramos uma de mercado. Hoje ela é uma empresa de Curitiba, que é a Nextcore. Né? Então depois nós compramos mais 2 empresas neste mesmo mercado, né? Que foi a GCC e a DNK, voltada para CX, e que toda essa parte de inteligência, análise de sentimento, hoje nós pegamos na voz, numa ligação. Então, assim, todo um saque, se o cliente está falando com você, em algum momento ele se exalta, né, ou ele, né, solta algumas palavras que não são palavras comumente usadas, né, a gente já automaticamente já consegue alertar um nível hierárquico adicional. Se ele quiser entrar na conversa, ele entra, seja por texto, seja por voz, né, no formato que ele tiver, porque a nossa plataforma ela integra todos os meios de comunicação. E também análise de sentimento positivo. Então vamos dar um exemplo, tu tem um SDR, e ele está qualificando uma oportunidade, certo? Naquele momento ele está qualificando e o cliente está tão empolgado que já está falando peraí, não vamos esperar o SDR desligar para conectar um comercial para um segundo momento. Se já entra na hora, ele já aciona, olha, tem um SDR que está qualificando pela IA, ele fala, olha, já põe um comercial agora, porque já vai fechar. Então ele já tem essa inteligência pronta, tanto para análise de sentimento, para você olhar aquele cliente que vai ser um detrator teu, que ele não está feliz, ele vai virar um churn muito possivelmente, mas também você tem que usar a teu favor, cara, aqui é a hora de ganhar o negócio. É a hora, o cara tá
empolgado, tá mega motivado com tudo que o SDR lá já fez, qualificou, ele já cumpre o requisito, pode colocar o comercial agora. E o comercial já entra, na hora, no meio daquela conversa, seja por voz, seja por vídeo, seja por bot, né? E é isso, eu acho que esse passa a ser o nosso desafio corporativo, né, de superar as expectativas dos nossos clientes. Ele falar, que legal, já veio um cara que já rapidamente já entenderam o que eu precisava, já fechamos o negócio, já vou me implantar amanhã e já sai usando. E enquanto tem empresa que às vezes a gente pega algumas contas, que quando a gente faz primeiro a gente faz um overview de tudo, que chama o plano, né? A gente monta o plano, que é um diagnóstico, que a gente faz, tira uma foto de cima da empresa, assim. E a gente pega o tempo do primeiro atendimento, estratégia de inbound, cai, lead às vezes que vem de Google. A campanha que vocês... Que é um pouco mais quente, demora um dia pra entrar em contato. É muito tempo. Tá louco. É muito tempo. Tá louco, tem que ser 10 minutos, um pau lascado. Exato. Daí o pessoal fala, mas daí não tem como... Então, bota um bot, bota alguma IA, fazer a primeira pré-qualificação, manda alguma coisa pro cliente enquanto ele espera, se mostra do lado dele. vai segurar, no formato que tá hoje. Aqui, a gente percebeu. A gente percebeu que aumentava em 10, 20% a taxa de conversão quando eu atendia nos 5, 10 primeiros minutos. É isso. É aquele momento, né? Tu não deixou passar. Não tem... e isso eu acho que é uma coisa que não é de um canal, né? É uma coisa de vendedor ruim mesmo, né? Da SDR, de qualificação, da estrutura em si toda do Inside Sales. E tem empresa que não olha para isso. Eu fico indignado. Acha que é custo, né? Acho que é custo. A pessoa entrou ali, ela quer comprar. Atende rápido, seja eficiente. Enfim, até para a gente encaminhar para o final... o que vocês olham para marketing, para o digital? Como vocês olham o digital? Vocês têm muita iniciativa de captação? Vocês não têm iniciativa de captação? Vocês têm produtos que vocês conseguem vender via digital ou não? Utilizam muito que a gente chama de engenharia de produtos ali? A gente tem alguns PLMs da vida que a gente usa, né, de Product Growth, para a gente usar aquela estrutura para atrair o cliente, né, para construir. Sim, o digital para nós, né, no marketing, ele é uma estratégia muito ativa, né? O que a gente mais busca trabalhar, falta aquela estratégia para olhar para a nossa base, né? Porque hoje a base da nossa relação de clientes é um pote de diamante, né, de ouro que a gente fala. É uma carteira, são clientes muito segmentados, variados, né, de segmentos diferentes, e que a gente tem muita oportunidade para trabalhar nesta conta. Então a gente usa muito o IBM, né, muito direcionado para fazer um trabalho de digital com aquele cliente. Aí seja várias estratégias que nosso time, a gente usou, foi bem legal, a gente usou uma campanha, isso faz já acho que uns 2 para 3 anos, a gente fez um documento, um contrato, mandamos uma caneta e mandamos um documento para ele assinar um contrato que ele estaria tendo uma bonificação com a Selbet e né, ele precisava só assinar esse contrato. Só que na hora que ele pegava para assinar o contrato, a caneta ele não conseguia assinar, porque a gente trabalhou uma forma que a caneta não escreve ali. E aí ele embaixo falava, né, que este contrato ele não é para ser assinado fisicamente, e sim digitalmente através da nossa plataforma. Foi uma forma que a gente construiu para chamar a atenção. Deu não super use certo, o papel, não use o papel, use o digital, né? Mas foi bem focado para alguns clientes, né, de estratégia. Mas a gente tem campanhas bastante focadas, né? A gente tem desde hoje profissionais estruturando a relação de leads para serem trabalhados, né? Porque é aquela história, você pode ter uma pessoa fazendo tudo, pode, só que ela vai estar limitada dentro da sua capacidade de trabalho. Então a gente tem, isso não foi sempre assim, né? Você vai conforme vai crescendo construindo, a condição, tu vai... Mas
campanhas, né? Então a gente trabalha muito com campanhas. LinkedIn para nós funciona bem. Legal. Né? Campanhas de Google que está caindo muito, você tem que usar muito a IA, você tem que estar na IA. Você já percebeu? Hoje, vou lá procurar sobre meu produto, sobre a minha empresa. O que um GPD da vida está falando? O que o Gemini está falando? Será que estamos preparados? O nosso site ele foi redesenhado para que este novo momento, quem nos procure, porque hoje, vamos lá, não sei tu, Eduardo, mas olha, eu tenho usado no chat. Muito, eu quero procurar algo, eu vou muito no chat, muito em voz, né? Do que eu fazer lá ir lá procurar no Google. E tá cada vez mais, assim. E aí como tá a tua empresa, como tá teu produto, como é que tá a tua estrutura nestes canais? É um trabalho que a gente usa bastante para facilitar e a gente conseguir chegar no cliente que está procurando algo que a gente consegue ajudar, reforçar. É uma estratégia bastante dinâmica, né? Você tem que estar acompanhando, não é você, lancei uma campanha e separei uma verba e fecho o olho e vamos ver. Tem que estar acompanhando, tem que estar com os indicadores. E não sei se você já percebeu que a IA, uma das dificuldades que a gente está percebendo, que é o nosso mundo, que a gente fica toda hora fuçando em coisa nova, né? É que empresas como a nossa, que tem unidades de negócios diferentes, bagunça na IA na especialização do produto. Então, se tu pesquisa na IA, me fale a melhor empresa de marketing de Joinville. Nós somos uma empresa de marketing, educação, tecnologia, nós temos educação para os times, para acompanhar o desenvolvimento das estratégias de marketing. Então, ele não vai entregar a gente, ele vai entregar uma empresa específica daquele de marketing ou do que ele pediu, quadradinho lá no... Essa é uma dificuldade. E aí a gente tem que achar alternativas para conseguir que a gente apareça lá. Sim. A gente está testando agora LPs a gente criou como se fosse LPs, mas com blogs para cada uma das frentes de negócio. A gente está carregando lá para ver se vai dar uma leitura diferente para serem consumidas, por essas consumidas. É um teste que a gente plataformas e começar a ter essa visibilidade. Né? Chegamos ao fim da nossa... Nós temos 2 perguntas aí, as nossas perguntas clássicas e finais. Passou 1h10 já, né? Sério? Vai rapidinho, né? E se tu pudesse dar um conselho para ti mesmo, a gente não falou, gente, da história dele. Ele começou trocando tinta de cartucho lá dentro, né? É verdade. E hoje está como 23 anos atrás. Acho que tem histórias tão legais aqui que a gente já conseguiu contar. O Viggers, que é um dos presidentes da Condor, né? Que são clientes nossos aqui também. E ele também começou como office boy, e hoje está como presidente. O Júnior que gravou contigo. Começou lá como office boy, na Selbet, né? Perfeito. Então são histórias maravilhosas que a gente consegue contar. Inspiram, né? Então se tu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para ti lá de trás com a experiência que tu tem hoje, qual seria esse conselho? Um conselho corporativo. Conselho de vida. De vida. Eu acho muito difícil separar corporativo do pessoal. Acho que Mas eu diria um conselho, cara, se mantenha atualizado. Acho que hoje o desafio nosso, nós não vamos conseguir, claro, acompanhar todas as evoluções, mas a gente tem que estar bastante antenado e entendendo os movimentos, né? E muitas vezes você não vai conhecer, mas você tem que saber conhecer, estar com um network e próximos de pessoas que contribuam para o teu crescimento, para aquilo que te falta ou aquela deficiência que você tem. A gente, seres humanos, nós temos habilidades que a gente se destaca mais, outras nem tanto. E você tem que estar com pessoas próximas de você, te apoiando, te ajudando, né, nessa jornada. Mas eu entendo que para mim, o me manter atualizado, eu adoro estar estudando, adoro estar lendo, me atualizando. Se tem algo que me incomoda hoje, é eu entrar numa conversa que eu não estou entendendo o que está conversando, né? Então, para mim, o manter atualizado, ele abre portas, porque você vai poder participar de várias conversas e contribuir em várias iniciativas.
Muito bom, Isso né? ninguém te tira, sabe? Muito Isso bom. ninguém te tira. Muitas vezes você não está sendo valorizado naquele negócio, naquela empresa, naquele momento, mas a oportunidade vai aparecer. Se você estiver preparado, você vai embarcar, Muito né? bom. Se Muito você não bom. estiver preparado, você perde a oportunidade. Eu acho que nada pior do que entrar numa conversa e tu não saber o que falar, né? Exato, exato. Então eu gosto. A gente fica assim, É, sim, né? todo mundo fala, eu falo um pouco de tecnologia, mas eu falo porque eu vivo com eles aqui, né? Uhum. Eu, pra não passar vergonha nas reuniões, eu vou lá fuçar. Exato. Então, Mas tu imagina tu não fuçar, não ir Sim. atrás. Sim. Mas aí eu acho engraçado porque eu vou para as indústrias, daí o pessoal olha para mim e fala: Caraca, tu é programador? Eu falei, meu amigo. Passo longe. E se pudesse dar um conselho, olhando agora a questão de canais 2026, para as empresas que nos ouvem, qual seria esse conselho? O que apostar? O que vocês estão olhando para esse projeto de vocês, que é um projeto grande, um projeto de 930 milhões? Uhum. O que vocês olham? O que vocês Refutam, né? refutam também como ideia? Eduardo, o meu conselho, né? Eu acho que isso a gente usa todo dia, né? A gente não pode ser apaixonados por algo que a gente faz. Acho que tem que ser apaixonado pelo que a gente resolve, né? Então, para esses canais de venda, a gente ter foco no que eu vou resolver, que dor eu vou resolver, que objetivo eu quero neste ano de 2026. Porque hoje você pode querer resolver uma série de soluções, de iniciativas, ter várias iniciativas, uma série de soluções você tem que resolver, mas é muito complexo você querer resolver tudo de uma forma genérica. O mercado não vai te confiar, não vai te dar credibilidade, né, sobre aquele tema, sobre aquela necessidade que ele tem. Então a gente sempre tem falado, eu tenho conversado muito com o time, o que a gente vai resolver? Que dor que a gente vai resolver? Qual que é o nosso objetivo para entregar este ano para atingirmos o objetivo corporativo de 930 milhões? Dá para fazer várias coisas, mas se a gente não tiver um objetivo... Não estou dizendo que aquilo está escrito em pedra. Acho que esse é um ponto importante. Não, agora desenhamos que é para cá, acabou. Eu não vou mudar o... Não, Sim. Não é isso, né? Mas assim, eu entendo que eu vou chegar no meu resultado indo para cá. Eu vou para cá, mas eu estou medindo. Estou acompanhando, né? Estou vendo se... Métrica norte, está mais perto ou mais longe? Mais perto ou mais longe. E aí a gente consegue ir ajustando, né? Apertando os parafusos Sim. E ajustando aquela tua estratégia. Então é importante você ter claro uma estratégia. O que eu percebo muitos negócios você pergunta, tá, o que tu quer resolver? Qual é o teu propósito? As pessoas não sabem resolver, não sabem responder. Sim. O propósito é automatizar. Automatizar o quê? Sim. Né? Sim. Que dor que o que nós vamos trabalhar que vai nos diferenciar? Porque a gente pode automatizar muita coisa. Muita coisa. Perfeito. Mas se você não desenhar bem o que você quer, é fácil de se perder e é fácil de passar o ano. Já foi janeiro. Então, fevereiro. Sim, tá já estamos em fevereiro de 2026. Então, Sim. se você não tiver bem certinho, né, esse objetivo, para onde a gente quer ir, passa 2026 e aí você vê mais um ano passou e a gente não chegou no número. Eu acho que fica como reflexão para mim do que a gente aprendeu muito ano passado, que é antes de canal, antes de qualquer coisa, ICP, dor e proposta de valor solucionando aquela dor. E por incrível que pareça, tem muita gente vendendo produto ainda. Sim. Muita gente vendendo produto. Sim. Eu falo pro pessoal aqui, hoje de manhã eu falei para um deles. Eu acompanho as reuniões deles, às vezes eu fico rodando as mesas, né? Sendo cada hora em um lugar aqui no escritório. Legal. Sempre ouvindo alguma coisa. Daí eu falei pra ele, cara, tu tá parecido. Eu falei, eu vou te mandar pra equipe de CS. Porque tu tá muito técnico. Eu falei, tu tem que achar a dor e se enfia naquela dor ali, fica ali, bate e nós vamos ser os heróis pra solucionar aquela dor. Ponto. Pronto. Acabou. É isso. Mas e parece uma coisa simples, mas é um pouquinho mais... É que é uma linha muito tênue, né? É muito fácil de você querer falar rapidamente do produto, né? Sim. Porque
Mas eu acho que é porque você não desenhou uma estratégia, é porque você não posicionou o teu produto para o que ele realmente se pretende a resolver naquele momento. E até para a gente fechar, nossa defesa dentro da cadeia da indústria, na parte de vendas, foi que da vendas e marketing, que a gente tem muita dificuldade de separar os dois. E para mim não dá mais para separar. Não dá mais para separar. A gente sempre fala, gente, não tá mais no produto a vantagem competitiva, tá na cadeia de serviço. Isso na indústria também. Mas como que eu vou me diferenciar? Seja por frete, velocidade, acolhimento que tu dá para aquele cliente. RMA, perfeito. Atendimento, ajudar o cliente a vender mais na ponta. Sei lá, vamos achar algum mecanismo. A gente montou, a gente tem com um cliente que eu achei bem legal a ideia dele. A gente está montando junto com ele. Ele falou, vocês dão cursos para os meus... Eu falei, óbvio, né? Para nós é bom também. Ele falou, então tá bom, então vamos começar a montar um programa de educação para os meus clientes sobre como vender mais lá no ponto de venda deles. Ele vendendo mais, eu vendo mais. E eu falei, nossa, maravilhoso, eu consigo chegar em vários tomadores de decisão também juntos, então para mim também se torna um canal. Falei, muito bom, é isso aí. E ele voltado a solucionar o problema central do cliente dele, que não era o quê? Roupa, era vender mais lá no turnover de vendedor, daí entre outras dificuldades que a gente conseguiu. Esse é outro tema, né? A gente pega os fabricantes, enfim, eu sei que tem um aqui. Não é empurrar a venda. Sim. A gente tem que participar de construir toda a jornada, né? Muito bom. Legal, Eduardo. Rafael, obrigado pela participação. Prazer aqui conversar com você. Vai ser sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, um prazer mais uma vez estar aqui. E convidou, então, a gente vem. Vamos fazer umas lives juntos. Muito bom. Tá aceito o desafio. E nós encerramos mais um ApoCast. Não mudamos o nome ainda, gente, mas vamos mudar. Valeu!